Amigos, após o vice no Campeonato Carioca, o Fluminense novamente volta os seus olhos para o Campeonato Brasileiro. A equipe tem compromisso nesta quinta-feira, jogo válido pela 5ª rodada da competição, diante do Remo no Mangueirão. O time do técnico Luiz Beldia, que essa manhã treinou no CT Carlos Castilho, e o treinador já pode contar com os atletas que foram recentemente contratados e não foram regularizados a tempo do Carioca, mas já constam no bid para o Brasileirão. Eu estou falando do Julian Mila, zagueiro, que concorre a uma vaga com o Freitas ali no sistema defensivo. Mais à frente, o Alisson também já apareceu no bid e busca um espaço no meio-campo. Mas a expectativa mesmo é por uma possível estreia do Rodrigo Castilho. Ele que foi contratado para ser o centroavante desse time do Fluminense, era um pedido do torcedor. Afinal, John Kennedy passa por um jejum de gols e o Germancano vem se recuperando, voltou na verdade recentemente de problema físico e não vinha ficando à disposição do treinador. Além dessa possível mudança ali na posição de centroavante, outro que busca um espaço nesse time do meio para frente é o Savarino. O atleta que foi recentemente contratado pelo Fluminense, vindo do Botafogo, inclusive teve o seu nome gritado pelo torcedor no Maracanã no confronto diante do Flamengo na final do Campeonato Carioca. Então, uma grande chance também do Savarino buscar um espaço ali, tendo em vista que, por exemplo, Kevin Serna e Canóbio não vêm rendendo tanto para o treinador. Fluminense, então, agora tem pelo menos mais uma sessão de treinamento e após a atividade de amanhã pela manhã já embarca rumo ao Pará. Obrigado. E aí, Duílio? Tava de olhos de coruja aqui no noticiário do Fluminense, hein, Duílio? Tava esperando alguma coisa diferente aí, parece que chegou alguma diferença aí hoje para esse pessoal aí. Eu acho que o Fluminense já tem opções agora para o treinador, tanto no ataque quanto na defesa. Vamos devagar com o andor que o Santos é de barro. Eles precisam se acostumar ao futebol brasileiro, acostumar ao Fluminense, da maneira que o Fluminense joga, e espero que eles sejam não surpresas, mas que eles consigam render aquilo que todo mundo espera, que o torcedor espera, principalmente esse Milan, que vem muito bem cotado. O atacante, a gente sabe que pelos gols que ele fez, pelo que ele jogou, eu acho que ele também tem chance. E o Savarino, dentro dessa situação, eu acho que ele já está pedindo passagem, porque infelizmente o Serna, além de ter sido escolhido para a seleção do Campeonato Carioca, não vem, isso foi o conjunto da obra, não é um jogo, mas ele não vem se apresentando a contento. Eu acho que o Zubeldia bota ele muito para marcar o lateral, como o Canóbio também, muito para vir atrás do lateral. Acho que ele está perdendo aquele elan do ataque, então eu acho que está na hora que a equipe tenha uma ou outra mudança. E uma coisa que eu mudaria no ataque do Fluminense era o número da camisa do John Kennedy. Enquanto ele estava com a 99, ele estava fazendo gol. Depois que ele colocou a número 9, parece que os gols não saíram mais. Então, eu, se fosse ele, pedia para voltar com a 99, não sendo supersticioso, mas os gols que ele fazia. Você acha que é esse o problema, então, do John? O John Kennedy, brincadeiras à parte, Edilson, o John fica muito isolado lá na frente, ninguém chega para encostar com o John Kennedy. Os dois atacantes pela beirada ficam muito abertos, não vêm para dentro. Eu acho que essa entrada do Savarino faria com que ele viesse mais para dentro, e não com o René do lado esquerdo, mas com o Arana, que é um jogador que gosta de apoiar muito. Ele o Fluminense se daria muito bem com mais um jogador mais perto do John Kennedy, porque fica muito difícil para o Lúcio Acosta sozinho ali naquele meio de campo, porque nós temos dois volantes. O Martinelli e o Hércules, eles não são volantes de contenção, eles são volantes que saem para o jogo. Então, às vezes os dois saem, aí fica um espaço muito grande a ser cumprido ali, e muitas vezes eu vi tanto o James quanto o Freitas saindo para esse combate ali, e fica muito difícil para um zagueiro quando ele sai, e ele tem que tomar algumas decisões, ou ele para a jogada, ou ele leva um amarelo, qualquer coisa. Mas então, quando o Bernal estava, havia essa proteção à frente da zaga, e isso ajuda muito a zaga.
Então, eu espero que haja uma mudança, principalmente de atitude, e uma outra situação no Fluminense, a demora por uma substituição. Tudo bem que nesse jogo tinha que esperar mais um pouco contra o Flamengo, por causa que poderia ir para os pênaltis, mas em alguns jogos também tem jogadores que estão entrando, como contra o Vasco, que só entraram para mudar o estilo de jogo aos 15 minutos, faltando 15 minutos para acabar o primeiro tempo. Estava olhando o público do final do Campeonato Carioca. Nós tínhamos 70 mil pessoas no Maracanã domingo. Entre todos os estados, o que chegou mais perto ficou 30% a menos. Eu estou falando 30% de 70 mil pessoas. Então, o que chegou mais perto com todas as decisões pelo Brasil no último final de semana. Então, tem que se valorizar, né? Com transmissão para todo o Brasil, com números maravilhosos, seja na TV, seja no site, seja em todos os lugares, seja presente no estádio também. Então, o campeonato mais charmoso do Brasil é, sem dúvida, também o mais prestigiado. E com um diferencial, né? Que quando você decide um título nos pênaltis, né, ele traz um colorido a mais ainda para a decisão, né? Um colorido muito a mais para a decisão, que a gente espera que sempre sejam os melhores a bater, né? Mas nem sempre isso acontece. Às vezes o jogador é escolhido pelo que ele treinou ou então pelo que ele não treinou. E isso vai de cada um. Mas 30% é muita coisa. É muita coisa e o futebol carioca está de parabéns. Mais uma vez, eu acho que está voltando devagarzinho a se tornar novamente o campeonato mais charmoso do Brasil. Não é à toa que o Fla-Flu também ajudou, né? O maior clássico para mim, do futebol brasileiro, o Fla-Flu. Então, eu espero que venham mais campeonatos cariocas como esse e que o carioca entenda que o futebol carioca continua sendo o mais charmoso do Brasil. Agora, essa festa trouxe aí, por exemplo, o Léo Pereira dizendo que está na expectativa de ser convocado. Eu penso assim, Edilson, se ele estivesse jogando fora do país, ele seria convocado para os dois jogos. Ele merece, né? Pelo futebol? Ele merece pelo futebol que ele vem praticando, ele merece pela seriedade que ele vem jogando. Eu acho que ele é um bom lateral. É uma vantagem enorme ele ser canhoto e jogar pelo lado esquerdo. Isso já ajuda muito para o treinador, então ele não vai ficar torto. Então eu acho que ele merece muito isso, ele vem trabalhando para isso e eu acho que é muito lícito da parte dele almejar isso ao vivo, em público e botar isso para fora, porque muita gente fica escondendo e não fala. Então, eu acho que ele merece, é um excelente quarto zagueiro. Ele tá na pré-lista, né? Estiloso ele tava, viu, né? Não, todo... sapato ali, estilo daquela época do Souza, lembra? Com Aquele, né? De 1900 alguma coisa, né? É isso aí, tava todo mundo no estilo, né? Cada um com a sua indumentária nos trinques, como a gente fala. O Fábio esteve lá, mas a grande maioria das vezes o Fluminense foi representado, mesmo com grande parte lá, pelo vice-presidente Ricardo Tenório, que esteve lá representando vários jogadores. Pode ver que ali do Fluminense, dos escolhidos, só está o Fábio. Só está o Fábio. Né? Eu não vi os demais, até porque eu não fiquei até o final, né? Mas aí são todos os jogadores premiados, os que estavam presentes. Os que estavam presentes. 2, 4, 6... Nós temos ali 6 jogadores de um time de 11. De 11. Eu acho que essa falta de presença não é legal. Eu acho que você está concorrendo a ser convocado, você está concorrendo a ser indicado, então essa indicação faz com que você se apresente. Mas eu fui lá e não ganhei. Você não ganha sempre, no futebol você também não ganha sempre, então eu acho que muitas vezes pode ser algum problema, mas eu acho que um pouquinho mais de cortesia nessa situação abrilhanta cada vez mais essa premiação. Não, mas foi muito legal, uma festa maravilhosa. Não é uma festa feita para o campeão. O presidente Rubens Lopes disse isso em discurso, né?
que não é uma festa feita para o campeão, é uma festa feita para todos os que disputaram o campeonato. Futebol carioca, né? Para todos que disputaram e um encerramento com celebração de mais um grande campeonato. Mais visto do Brasil e mais prestigiado pelo público no estádio do Brasil também, principalmente na decisão, que botou 70 mil pessoas. Pelas entrevistas e palavras do presidente da federação, ele estava muito feliz com tudo isso. Ele estava exultando de felicidade. Então é muito bom ver novamente o futebol carioca mostrando o seu valor. Agora, você tem o Pumita. Quer dizer, vamos falar um pouco do Fábio agora, goleiro, como o melhor goleiro do campeonato e como grande destaque, né? O melhor jogador do campeonato, o Fábio. Você concorda? Concordo, merecidíssimo prêmio. Quanto mais idade ele vai ficando melhor ainda. Eu acho que ele é um exemplo a ser seguido por muitos jovens aí, porque um goleiro ser eleito para a seleção e ser eleito o melhor de um campeonato, isso é muito raro. Então o Fábio hoje é um exemplo a ser seguido por todos esses garotos que almejam ser craques de futebol, serem jogadores de futebol e às vezes fazem coisas que não cabe a um garoto fazer, mas o Fábio é um exemplo. Então eu espero que seja um exemplo a seguir, porque ele é merecedor de todas as honras. Agora, nós tivemos o Pedro, né, como artilheiro, também sendo escolhido, o PK, atacante do Bangu, né? Essa situação desse atacante do Bangu e do lateral do Madureira, eu penso que... Matheus Julião. Matheus Julião. Lateral esquerdo. Eles têm um trabalho muito bom. Antigamente, as equipes iam buscar jogadores, o futebol carioca era provido por jogadores que estavam em equipes de menor investimento e que apareciam bem e que jogavam, e então os clubes de maior dimensão iam lá e buscavam esses jogadores. Então eu penso que poderia ser visto novamente isso. Eu acho que os olheiros, aquele pessoal que fica de olho nos craques, poderiam dar uma olhada nesses jogadores aí, que eu acho que não faria nenhuma diferença e acrescentaria muito aos clubes onde eles fossem. A gente chegou a comentar aqui sobre o goleiro do Bangu, que estava entre os escolhidos, não tinha como ser melhor do que o Fábio. Né? Eu cheguei até a brincar na festa lá, que escolheram também um goleiro do Madureira. Foram os 3 goleiros indicados, né? Muito bom o goleiro do Madureira. E ele, inclusive, por ter tomado 8 gols e não ter saído com dor na coluna do jogo, só isso já merece um destaque. Mas foram 8 gols indefensáveis. Não estou dizendo que ele falhou nos gols, mas só o fato de ele 8 vezes lá na rede, para pegar essa bola e não sair com dor na coluna, né? Já merece aí um destaque. Mas foi um bom goleiro durante a competição. Mas o do Bangu, com exceção do Rossi e do Fábio, né? Flamengo e Fluminense, foi um baita de um goleiro. E o do Botafogo é grande decepção. Infelizmente. Do Botafogo é grande decepção. Esse do Bangu era melhor do que o goleiro, qualquer um do Botafogo. Esse do goleiro do Bangu é muito bom goleiro. Quer dizer, e o Fluminense atrás do PK, você viveu isso. Os grandes do Rio, os principais, iam do interior, ou os menores, e buscavam seus reforços. Hoje não faz mais isso. O cara olha para a Argentina, olha para a Colômbia, olha não sei para onde, mas não olha o cara ali do Volta Redonda, o cara do Bangu, o cara do Madureira, o cara do Sampaio Correia. Eu acho que é uma falta de prestígio. Vamos prestigiar um pouco mais esse pessoal que está trabalhando em clubes menores do Brasil. Não adianta. Você não vai encontrar jogador do mesmo naipe de que um jogador que joga num clube menor e um jogador que joga no qualquer time sul-americano. A não ser que seja, vamos colocar assim, um River Plate que tem uma estrela que vai trazer para acrescentar. Então, se não acrescenta, traz um garoto desse, um jogador desse, que com certeza ele vai render muito mais do que muitos estrangeiros que estão jogando aí no futebol carioca. E a gente viu nessa seleção do Campeonato Carioca uma quebra de paradigmas, porque botou do Madureira, botou do Bangu, né? A escolha entre os 3 melhores, ela premiou vários jogadores das equipes menores da competição também. Então quebra. E que isso sirva de exemplo
O Fluminense igual um doido atrás, pagando 10 milhões. O jogador pode vir aqui e resolver o problema, mas não vale 10 milhões nunca. Isso aí é muito. Esse jogador que o Fluminense contratou muito dinheiro para um jogador que ainda não é uma realidade. Que pode virar uma realidade. Pode. Se você contratar o Neymar, é uma aposta. Qualquer contratação é uma aposta. Eu sempre cito para muita gente o exemplo do João Arias. O João Arias foi um jogador colombiano que chegou aqui e foi crescendo aos poucos e se tornando aquilo que ele se tornou dentro do Fluminense. Então, ele foi uma aposta que foi vencida. Ele podia não dar certo, mas ele veio na dúvida. E no início, ele deixava muitas dúvidas de que ele seria um excelente jogador. E ele foi crescendo e teve acompanhamento, principalmente acompanhamento, apoio de quem está em volta dele. O clube disponibilizou várias coisas para ele se dar bem, para ele poder se sentir em casa, porque é muito difícil você sair da sua terra e jogar num outro futebol, viver uma outra realidade. E ele veio aqui e eu posso dizer que o João Arias venceu. Pode ser que qualquer um outro desses que tenha vindo agora possa surgir e arrebentar como o Arias. Então, a gente tem que dar tempo a alguns desses jogadores e esperar, porque muitas vezes é uma novidade, principalmente aqueles que vêm com a família, que estão preocupados com N situações dentro das suas casas. Fala, torcida tricolor. Antes de prosseguirmos para a notícia, já se inscreva no canal, porque é muito importante para você não perder nenhuma notícia do nosso Flusão. Ative o sininho e compartilhe o vídeo. Vamos para a notícia. Soteldo treina e volta a ser opção para Zubeldia no Fluminense. Atacante foi desfalque na final do Campeonato Carioca com problema oftalmológico. O Fluminense ganhará reforços internos para a partida contra o Remo, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores se reapresentaram nesta terça-feira após a folga no dia seguinte da final do Carioca. Soteldo voltou aos treinamentos. O atacante desfalcou a equipe na decisão com um problema oftalmológico e já está liberado para trabalhar com o elenco. A participação no jogo fica a critério da comissão técnica. Além dele, os reforços mais recentes também serão opção para Zubeldia. Alisson, Castilho e Milan não puderam entrar em campo no estadual, pois chegaram após o período de inscrição. Todos os 3 estão regularizados e liberados para jogar quinta-feira. Quem segue trabalhando normalmente em campo é Cano. O ídolo tricolor está em período de aprimoramento físico depois de ficar cerca de 1 mês e meio se recuperando de uma artroscopia no joelho direito. Já liberado do departamento médico, Nonato não foi para o gramado e fez trabalho de reforço físico. O retorno do volante é tratado com cautela por conta do histórico recente. Foram 2 lesões musculares diferentes neste começo de temporada. Quem ainda se recupera de lesão é o volante Bernal. O uruguaio sofreu uma lesão parcial no ligamento cruzado posterior no último dia 25 de fevereiro. O tempo previsto de recuperação é de 1 mês. A recuperação vem correndo bem. O Fluminense é o 5º colocado no Campeonato Brasileiro com 7 pontos somados. Uma vitória sobre o Remo pode até mesmo colocar o time na liderança, combinada com tropeços de Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Bahia. Essas foram as notícias do nosso Flusão. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo. É nóis, valeu!